Queridos, o que nós vamos então falar um pouquinho mais aqui hoje e que eu quero tratar com vocês e o que eu percebo? Amados, uma coisa que eu tenho percebido é que Deus ele está, como eu já disse, mas eu torno a dizer que Deus está reposicionando a igreja dele. Deus está reposicionando a igreja dele. Mais do que nunca, eu percebo, e eu tenho visto isso, e vou dizer, a partir da comunidade a qual eu lidero, a partir da comunidade a qual eu sou pastor. O que eu tenho visto Deus aqui, reposicionando pessoas, ajustando pessoas, a gente fala sobre liberar destino, mas na verdade é só revelar o destino da pessoa, o propósito da pessoa. Eu tenho visto muito isso, e graças a Deus por isso. Porque eu creio que esse é um dos papéis fundamentais da igreja, é fazer com que a pessoa que entre aqui sem propósito, sem sentido, sem significado, e ela entre nesse lugar, e ao entrar nesse lugar, ela encontre propósito, sentido, significado, ela se sinta parte do todo, e que ela saiba a importância que ela possui, mesmo ela achando que ela não é nada, mas ela tem uma importância tão grande dentro do plano, do grandioso plano de Deus. E eu tenho visto isso, Deus posicionando pessoas, Deus abrindo a visão de pessoas, pessoas entendendo mais do que nunca o que Deus deseja delas, elas entendendo quem elas são em Cristo, qual a identidade delas e o que elas podem fazer, como elas podem caminhar. Isso eu tenho visto Deus mais do que nunca. Deus então está reposicionando a sua igreja. Agora, deixa eu só falar um pouquinho. Você sabe o que é igreja? Você sabe o que é igreja? Qual é o propósito da igreja? O porquê da igreja? E uma coisa interessante para você entender um pouquinho sobre isso, sobre igreja, é que nós temos que pegar um pouquinho, e ainda que você não entenda, não tem problema, eu explico para você aqui. Mas quando você pega a Bíblia ela não foi escrita na sua língua original em português, é lógico, né? Os primeiros que estavam escrevendo, mas a língua foi essa. E é interessante que quando no grego se usa a palavra igreja, e a ideia de eclésia é lógico, chamados para fora. Por incrível que pareça, é isso que significa eclésia, né? Saem das suas casas e vêm para fora, vêm para as ruas. Só que nesse momento nós não estamos podendo praticar isso. Então quer dizer que nós vamos deixar de ser igreja porque nós fomos chamados para fora, mas não estamos saindo para fora? É lógico que não. Porque naquele tempo, o sentido da palavra eclésia, o sentido, entenda isso. Estou dizendo a tradução, estou dizendo o sentido da palavra eclésia é o seguinte: assembleia. Uma assembleia pública. Sabe reunião de condomínio? Alguém já foi aqui? Não sei se você já foi em reunião de condomínio. Sabe essa Câmara dos Deputados aqui do Estado de São Paulo? Aquilo é uma assembleia pública. Sabe o plenário, o Senado, onde ficam lá os senadores, onde ficam os deputados, o Congresso? Aquilo é uma assembleia pública. Então está dizendo ali, esse é o sentido da palavra eclésia. Esse é o sentido. Que são pessoas que se reúnem, olha só, em um determinado lugar. Esse é o sentido da palavra assembleia, ok? Eclésia, que é assembleia pública, aonde ali eles irão, olha que coisa, discutir sobre a situação do local aonde eles estão vivendo. Como melhorar, como podemos resolver, uma situação que surgiu, o que nós temos que fazer. Esse é o sentido da palavra eclésia. E é interessante que a primeira citação a minha igreja, olha que coisa, será edificada sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, ou seja, a minha assembleia, ao meu grupo. Presta atenção nisso, tá? Os homens têm a sua eclésia. Nós temos as nossas eclésias, humanamente falando. São os vereadores, são os deputados, são os senadores, ok? Agora, se os deputados, os vereadores ou os senadores, eles são a eclésia dos homens, a igreja é a eclésia espiritual
de uma cidade. Assim como os vereadores aqui, estou falando da cidade de Guarulhos, em São Paulo, Brasil. Assim como os vereadores aqui da nossa cidade, eles são a nossa eclésia, a eclésia da nossa cidade, naturalmente falando, humanamente falando, a igreja é a eclésia espiritual de uma cidade, de uma localidade, de uma região. Olha que interessante. E assim como, vamos colocar aqui, os vereadores discutem as demandas que a cidade tem, esse é o papel, esse é o propósito do corpo de Cristo, da eclésia, da igreja de Cristo, em um determinado lugar. Então, como eu estou falando aqui do bairro chamado Soberana, em Guarulhos, aqui nesse bairro, a igreja que está instalada no Soberana, ela tem um papel de ser eclésia nesse lugar. Só que, lógico, nas regiões celestiais. Porque é onde a igreja ela está atuando. É onde a igreja continua sendo igreja. Mesmo quando ela pode estar parada fisicamente, não se movimentando tanto, mas ela não deixa de se movimentar nas regiões celestiais. Ela continua muito e muito atuante. Isso é maravilhoso, amados. Então nós precisamos entender que a igreja ela é a eclésia, ela é uma assembleia aonde ela está ali demandando, observando e assim despachando o que tem que ser despachado, liberando o que precisa ser liberado. Então ela precisa ser muito atuante em um determinado lugar, entendendo que ela é a eclésia. Ela representa aquele lugar em que ela está, nas regiões celestiais. Amados, você entende o peso e responsabilidade que nós como igreja possuímos? Você entende isso? Porque a igreja, entenda bem, a igreja não foi criada para a igreja. Não. A igreja é para a cidade que ela está. A igreja ela precisa começar a sair, sabe, dos muros, das paredes, e começar agora a entender que o lugar em que ela está não é o espaço em que ela se reúne, simplesmente. Que o lugar dela não é só aquele lugar onde você diz, eu vou à igreja. Não, não. Vou dizer para você, o templo nosso, o nosso templo, ele não fica só aqui na Avenida Monte Alegre, 490, em frente à Praça Estrela. O nosso templo é a cidade de Guarulhos. O nosso templo é o bairro Soberana. Sabe quem disse isso? John Wesley. John Wesley, na época em que ele começou a trazer, através da vida dele, começou a haver um grande avivamento, e dele, nós sabemos que surge, que se gera os metodistas. Ele foi proibido de pregar em muitas igrejas, em muitos templos. E aí, conforme as portas se fecharam para ele, ele disse, já que eles não querem, entenda uma coisa, o mundo é a minha capela, o mundo é o meu templo. Então a igreja precisa entender, lógico, ela pode ter um lugar para se reunir, para se organizar. Não estou dizendo que não possa isso, mas eu preciso entender como que a igreja atua e em que níveis ela atua, como ela está atuando. E isso é tão verdade, amados, que quando nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento, e praticamente o Novo Testamento inteirinho foi escrito para a igreja. Vamos tirar um pouquinho aí só os 4 evangelhos, o resto está direcionado para a igreja. Você pode perceber isso. Está direcionado para a igreja, como a igreja age, como ela se comporta, a ética da igreja. Direcionado totalmente para a igreja. Não é verdade? Direcionado à igreja. Mas quando elas são escritas, você percebe aos santos de Corinto. Observa que não havia denominação, não havia instituição, não havia placa. Mas havia uma igreja que estava inserida numa cidade. Então ele escrevia aos santos de Corinto. A igreja Tessalônia, a igreja que está naquele lugar. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse e as 7 cartas que foram escritas, como a gente diz, as 7 igrejas do Apocalipse, você observa que ele diz ao anjo da igreja de Éfeso, da Laodiceia, Esmirna. Ou seja, ele
trata com a igreja com a localidade que ela está, aonde ela está inserida, irmãos. Então nós precisamos entender qual é o propósito de uma igreja. Por que você, que faz parte da igreja, qual é o seu propósito? Então o que nós entendemos? Que a igreja, ela é a Assembleia de Deus. Nas regiões celestiais, ela tem uma responsabilidade e de buscar direcionamento da parte de Deus para responder aquelas demandas. Agora eu vou perguntar para você, como você, sendo parte da igreja, tem afetado a sua cidade, o seu bairro? Como? Porque quando a gente olha no livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós observamos isso, o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que aonde eles chegavam, eles começavam a afetar o ambiente e a realidade daquele lugar. Jerusalém, uma cidade grande. Quando os cristãos ali começaram a surgir, começaram a afetar aquele ambiente, aquele lugar. Quando eles começam, então, a sair de Jerusalém, por exemplo, Atos capítulo 8, quando fala de Filipe indo para Samaria, amados, diz que toda a cidade, olha só, toda a cidade foi afetado pela presença da igreja nesse lugar. E se perguntar, eu estou afetando a esse lugar? Tem se gerado mudanças. Estamos trazendo o reino, os céus, para esse lugar. Porque a igreja, ela tem o que? A chave. E tudo que ela liga aqui na terra será ligado nos céus. A igreja é alguém que pode trazer, alinhar os céus e a terra naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente. Ela tem poder para isso. Ela tem poder para isso. Amados, nós precisamos assumir o nosso lugar como igreja. Precisamos, mais do que nunca, assumir o nosso lugar como eclésia. Assim como a gente cobra, né, das autoridades, que eles precisam ouvir qual é a demanda, quais são os problemas daquele lugar. E nós, como igreja, será que nós estamos ouvindo quais são os problemas, as demandas? Será que estamos ouvindo? Como eu disse, a igreja precisa entender quem ela é, qual a identidade dela. Amém? E como que ela pode se movimentar, como que ela pode afetar, como que você pode afetar a rua em que você mora, como que você pode afetar os seus vizinhos, como que a gente pode afetar, como que a gente pode trazer o reino, o céu para aquelas vidas, para aquelas pessoas. Só que para isso nós precisamos entender algumas coisas, amém? Precisamos compreender algumas coisas. E como eu disse a vocês, eu vejo, amados, que Deus está reposicionando a sua igreja. É o que Ele está fazendo com cada um de nós nesse momento. E sabe o que eu observo? Que é o momento em que nós estamos redescobrindo algumas coisas. Ou seja, são coisas que nós até sabemos, eu creio que muitos de vocês sabem, eu creio que muitos de vocês compreendem, e de repente você pode também até citar outros, dizer, não, mas eu também penso em outros. Algumas coisas que nós estamos redescobrindo. O que nós estamos redescobrindo? A quem nós, como igreja, devemos depender. Parece óbvio, não é verdade? Não, a igreja depende de Deus. Mas na prática, é diferente, amado. É tão diferente que você observa, olha a tua preocupação. A tua preocupação denuncia a quem ou o que ou quem você está confiando, ou de quem você depende. Os seus medos e os seus temores falam isso, né? Hoje é o culto matinal, hoje pela manhã lá em casa, sentamos com as crianças na sala,
Aí a minha esposa deu a palavra e justamente nós pegamos aquele verso, quando Jesus estava na tempestade, dormindo, lembra daquele verso? E uma coisa interessante, tão simples, né? Ele diz, por que vocês estão medrosos? Estão com medo? Por que sois tão medrosos? Vocês não têm fé? Olha que coisa simples. Quer dizer, ou eu tenho medo ou eu tenho fé. As duas coisas não dá para ter ao mesmo tempo. Não tem como ao mesmo tempo. Não cabe no mesmo lugar, entende? Não cabe. Ou é fé ou é medo. Ou é sentimento ou é convicção. Aí você decide, você escolhe. Aí você escolhe. Mas eu estou dizendo isso, amados, porque como eu disse, você depende de quem? E a igreja, ela precisa redescobrir isso. E como eu disse, na prática é uma coisa. Na teoria, no entendimento, a gente até sabe, não. A igreja depende de Deus, depende de Cristo, mas na prática é diferente. Nós esperamos ações dos homens. Nós esperamos que de repente alguém se lembre de nós. Nós esperamos que alguma coisa, tentamos intervir daqui, intervir de lá, e buscando o meio daqui, o meio de lá, mas sabe o que é interessante? Atos capítulo 9 diz que quando Paulo, que até então ali ele ainda era Saulo, começou a perseguir a igreja, sabe quem é que apareceu para proteger a igreja? Foi Pedro, o apóstolo, não é? Foi Tiago, o apóstolo, foi Judas. Surgiu no caminho. E esse Cristo virou para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você me persegue, Saulo? Bem, amados, nós temos que entender ou redescobrir a quem é a igreja. Quando eu falo igreja, é nós, não é só pastor, obreiros, o clero, a liderança, não. A igreja é um organismo vivo. É isso que ela é. Nós dependemos de quem? Quem é o nosso guardião, amados? Quem é o nosso guardião, igreja? Já pensou nisso? Quem é o seu guardião? Quem é o seu protetor? Quem é o seu advogado? João não disse que ele advoga por nós? Tem advogado melhor que esse? Hein? Tem advogado melhor que esse? E vou te dizer, sabe qual a diferença de Cristo como advogado para os outros advogados? Você não sabe? Posso te explicar? É que os outros advogados, por mais que eles possam nos proteger, mas eles não estão no nosso lugar. Você entendeu? O advogado, ele entra todo bonito, de terno, se senta ao lado do réu, mas quando termina a audiência, cada um vai para o seu lugar. O réu, de repente, volta para a prisão, e o advogado vai para o escritório, para a casa dele. Agora, Cristo não. Sabe por que ele é o advogado? Porque ele assumiu o nosso lugar. Amém? Ele sentiu na pele, amados. Ele sentiu na pele. Amém? Por isso ele pode falar com muito mais propriedade, e ele não fala falsamente e nem ironicamente. Não. Ele fala porque ele sentiu no nosso lugar. Então a igreja não precisa se preocupar, porque quando ele interviu para advogar essa causa em que a igreja estava sendo perseguido, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser açoitado, ele sabe o que é ser odiado, ele sabe o que é ser crucificado, ele sabe, amém? Essa é uma diferença entre aquele que está advogando as nossas causas, entre aquele que está nos representando. Então a igreja, ela precisa redescobrir algumas coisas.
Como eu disse, a igreja precisa descobrir a sua posição, aonde ela atua nas regiões celestiais. A igreja precisa redescobrir a sua autoridade. Amados, nós como igreja temos uma autoridade que nos foi dada pelo Senhor, amém? Então nós precisamos redescobrir algumas coisas, amém? Como a nossa autoridade, como o nosso poder e como nós atuamos como igreja, como nós atuamos. Agora, sabe o que eu percebo? Presta bem atenção, por favor, porque depois eu vou entrar aqui e aí nós vamos mergulhar, mas presta atenção, eu estou só te preparando, te dando um pano de fundo para você entender. Deus, Ele está nesse processo onde nós estamos redescobrindo algumas coisas, voltando. É o que eu estou dizendo, nós temos que voltar para alguns lugares que nós já passamos, nós temos que rever algumas coisas que nós já vimos, nós vamos ter que voltar para isso, amados, não tem jeito, não tem jeito. Agora, uma coisa que eu percebo nestes dias, e que não é que eu sou a pessoa, não, porque a Bíblia nos demonstra isso, a Bíblia nos fala isso. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 15, que nos últimos dias, Ele restauraria o tabernáculo de Davi. É o que Ele faria. Ele diz que nos últimos dias, Ele restauraria o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi era um lugar, se você não sabe, aonde havia uma oração incessante, uma oração que acontecia dia e noite, 24 horas por dia. Durante todo o reinado dele, o povo e as pessoas, a nação estava oferecendo as suas orações a Ele. Por isso, amados, que eu creio que nesses dias, sabe o que Ele está fazendo? Como eu disse, nós estamos redescobrindo algumas coisas, e eu observo também que Ele está restaurando algumas coisas. E uma das coisas que o Senhor está fazendo é restaurar a identidade da igreja. Trazer a igreja para o lugar em que ela deve estar. Trazer o corpo para o lugar em que ele deve estar, amados. E aí eu quero que você abra agora, rapidinho, Isaías capítulo 56, para você entender o que nós estamos tratando aqui. Isaías 56. Versículo 4. A partir do verso 4, diz assim, ó: pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. Na minha casa e dentro dos meus muros, eu lhe darei um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno e nunca deixará de existir. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos que guardarem o sábado, sem profaná-lo, e os que abraçarem a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém. Queridos, sabe qual é a identidade primária da igreja, da casa de Deus? Paulo diz isso a Timóteo, não é verdade? A casa de Deus, a igreja, o baluarte da verdade, a casa de Deus, igreja. Sabe qual é a identidade primária dela? Casa de oração. Casa de oração. E está dizendo assim, a minha casa não é casa de festas. A minha casa não é casa... A minha casa não é casa, por mais que possa ser um lugar terapêutico de cura, mas também não é uma casa de cura. Não é uma casa de libertação. Embora tudo isso aconteça nesse lugar, amado. Tudo isso aconteça nessa casa. Mas ele está dizendo que o propósito primário da igreja é ser casa
de oração. Isso é o propósito primário. Aqui tem que ser um lugar onde, quando as pessoas passarem, elas olharem, elas disserem: ali há uma casa de oração. Há uma casa de oração. Esse é o propósito primário de nós estarmos aqui. Antes de ser qualquer lugar, de a gente buscar isso, buscar aquilo, sabe? E buscar aquilo outro, e correr atrás daquilo. Antes de nós estabelecermos qualquer tipo de culto que atenda a necessidade de pessoas, nós precisamos entender que este lugar é casa de oração. Essa é a identidade primária da igreja. Ser casa de oração. E você vê que isso é algo que arde no coração de Jesus, porque em Marcos capítulo 11, quer ver? Abre aí rapidinho. Marcos capítulo 11, olha só. Marcos capítulo 11, versículo... deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Verso 15, 16 e 17 diz o seguinte: quando chegaram a Jerusalém, quando Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. E ele os ensinava. Olha o ensinamento de Jesus. Isso significa que esse é o ensinamento que nós temos que trazer hoje para a igreja, porque esse é o ensinamento que Jesus trouxe lá dentro do templo. E qual foi o ensinamento que ele trouxe lá dentro do templo? Não está escrito? Jesus estava trazendo para eles um questionamento para fazer eles refletirem sobre como eles estavam conduzindo aquele lugar, amados. Ou seja, para ver se eles entendiam que eles estavam deturpando o propósito original daquele lugar. Dizendo: esse lugar aqui é casa de oração. Sabe o que Jesus está nos mostrando? Quando ele diz isso: a minha casa será chamada. Observa que ele joga isso para o futuro. Com certeza tratando disso no reino milenar, quando ele vier para reinar a terra. E qual é o destino da igreja? Ele está dizendo, mesmo quando o fim dos tempos deixar de existir, eu até falei isso com a minha esposa, estava tratando isso com ela, eu falei: meu Deus. Quer dizer, mesmo quando esses tempos deixarem de existir, quando chegar o fim dos tempos, e começar um novo tempo, quando Jesus voltar, algo que sempre existirá serão as orações. As orações não vão cessar. As orações, elas continuarão. Olha que coisa. Eu tenho para mim que quando Jesus vier no reino milenar dele, para reinar sobre nós, em cada lugar, que é o que ele já está fazendo, ele vai estabelecer casas ou casa de oração. Elas continuarão, as casas de oração. Maravilhoso isso. Não é grandioso? Ou seja, quando nós ressuscitarmos, ou nossos corpos serem glorificados, e nós vemos a volta de Cristo, e quando passar a tribulação e passar tudo aquilo, que ele começar a estabelecer o reino dele aqui, literalmente, fisicamente, que ele vai vir para reinar. A oração e a identidade da igreja como casa de oração continuará. Continuará. Nós temos que ter cuidado para não deturpar o propósito original da igreja como casa de oração. Será que nós estamos deturpando, amados? Será que nós estamos deturpando o propósito original da igreja como casa de oração? Hein? E aí, quando nós pegamos isso como entendimento, precisa entender isso? Sim, precisa. Porque mesmo depois de Jesus voltar, nós continuaremos sendo casa de oração. Casa de oração. E pelo que está dizendo Isaías, ele vai estabelecer o palácio dele, vamos dizer assim, o QG de Jesus.
a Casa Branca de Cristo, vamos falar assim, diz que vai ser estabelecido num alto monte. Só que o palácio ou o QG dele, a Casa Branca dele, será uma casa de oração. E é dali que ele vai reger as nações. Nossa, Jesus. Ai, não vejo a hora disso acontecer. Maravilhoso, né? Estou te falando isso para você ver a profundidade e o tamanho que é a oração. Para você ver, amados, que oração não é algo pequeno, não é qualquer coisa. Não é algo... Não. Através da oração nós podemos liberar decretos. Porque se ele vai governar e ele governa o mundo já pelas orações, veja a oração. Ela estabelece decretos. E aí quando nós falamos de oração, o exemplo que eu vejo na Bíblia é a igreja de Atos, ou a igreja primitiva. É a igreja de Atos. Porque quando você começa a pegar os versículos, amados, uma igreja que orava é a igreja do século I. Tanto que a igreja nasceu da oração. Olha que coisa! A igreja nasceu da oração. Quando você vê lá em João 17, Cristo está orando já pela igreja. Quando nós entramos em Atos, a Bíblia diz, no finalzinho do capítulo 1, que eles todos estavam reunidos e se dedicavam à oração. E foram 10 dias de oração. E observa então que aqueles 10 dias de oração preparou um ambiente para que a igreja nascesse. O Espírito Santo, então, quando desce, e ao descer, naquele momento, então, o agente chamado igreja, ela nasce. Então observa e entenda, igreja não se monta. Não existe montar igreja. Igreja, ela nasce. Igreja acontece. Igreja não é algo que nós criamos. Não é como abrir um negócio, meu amado. A igreja é algo que nasce. Nós precisamos entender como que ela nasce. E ela nasce do fruto da oração. É assim que a igreja nasce e é assim que ela é mantida. A manutenção da igreja é assim. Tanto que se você quer saber como uma igreja, se ela é uma igreja saudável, veja como está a vida de oração daquela igreja. Veja se ela é uma igreja que ora. Veja se ela tem horários marcados aonde elas vai se juntar para orar. Veja se ela como pessoa, eu digo a igreja porque ela se torna uma entidade. Ela se torna uma pessoa. Veja se ela é uma igreja ativa em oração. E assim logo você vai saber se ela é uma igreja saudável. Logo você vai saber. Logo você vai saber. Quer ver um exemplo da igreja que ora? Atos capítulo 12. Se você puder abrir lá. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento, ou pães asmos. Tendo detido 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência ao seu favor. E a igreja orava incessantemente. E a igreja orava sem cessar por Pedro na
prisão. Ai, Jesus. Não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, mas Atos capítulo 12 diz que começou uma perseguição. Herodes, o rei, um governante, a perseguir a igreja. E ele conseguiu pegar 2 de seus líderes, 2 de seus pastores. Pegou Tiago e matou Tiago. Tiago então se torna aí o terceiro mártir que nós temos nas contas, né? Cristo primeiro, segundo Estevão, depois o Tiago. Tiago, irmão de João, né? Pedro, Tiago e João. E depois então ele percebendo que a sociedade ou a opinião pública, né? Foi favorável a esta ação dele. Ele então pega a Pedro e diz: vou fazer a mesma coisa. E ele prende Pedro. Só que aí o versículo 5 nos dá um detalhe de que embora Pedro estivesse preso, presta atenção, embora Pedro estivesse preso, aí ele diz o detalhe, mas a igreja fazia orações incessantes por Pedro. Nós olhamos aqui que aonde há oração, há um mas. Onde há oração, há uma vírgula. Não há ponto final. Amém? Aonde há oração, não há conclusões. Aonde há oração, não há olha e fala, o destino dessa pessoa, meu Deus do céu, é a morte, é a destruição. Aonde há oração, amados, existe um mas. Aí já começa a coisa. Amém? Você vê que a oração ela já começa a interferir em situações, trazendo um mas. Aí já está o motivo de nós orarmos mais ainda. A oração ela coloca vírgulas. Ela coloca um mas. Amém? Agora é lógico, aqui tem tantas lições que a gente pode trazer, mas eu quero trazer algumas coisas para a minha igreja, para a minha comunidade e num todo também para o corpo de Cristo. Aqui diz o seguinte, amados, que a igreja ela possui uma responsabilidade. Presta bem atenção nisso, gente. E o que nós entendemos? Que oração não é algo opcional, oração é uma responsabilidade. Nós não podemos nos dar o luxo de fazer escolha de orar ou não orar. Nós não podemos nos dar esse luxo. Então a oração não é uma questão opcional. Não, a oração é algo essencial. E a oração é uma questão de responsabilidade. Então o que nós temos que entender? Que como igreja nós possuímos muitas responsabilidades. E dentre elas, a oração está dentro disso. A oração cabe a isso, a nós como responsabilidade. E aí o que nós observamos? Que toda vez que a igreja negligencia suas responsabilidades, vidas podem ser perdidas. E a gente sabe disso, amados. Que quando a gente negligencia a responsabilidade, por isso. Então o que nós observamos aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós lemos aqui é o seguinte: Tiago morreu. Aí parece que a igreja despertou. Meu Deus! Perdemos um pai. Perdemos um líder. Ai, meu Deus. Aí prenderam Pedro. Ai, Jesus, e agora? Aí alguém deve ter falado, vamos orar. Olha que coisa. Você vê que coisa? Olha que coisa, amado. Tiago morre. Pedro é preso e ele também ia ser morto. A igreja começa a orar por Pedro. E aí, se você continuar vendo a leitura, talvez você conhece, Pedro, então, é salvo. Há um livramento. E pelo que eu observo, é isso mesmo. O texto quer nos dar a entender que a oração ela pode mudar destinos. A oração pode afetar histórias.
Sabe o que isso aqui nos mostra? Que muitas pessoas estão morrendo, muitas estão se perdendo, porque a igreja pode estar negligenciando a oração. Por isso a igreja é uma eclésia, amados, é uma assembleia. E ela precisa entender as responsabilidades que ela possui no lugar. Então toda vez que ela negligencia, vidas serão comprometidas, vidas podem ser afetadas. E amados, eu quero ver depois quem é que vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar essa conta? Então, queridos, nós precisamos entender, ai Jesus, que nós temos que parar de transferir responsabilidades das quais pertence a nós como igreja. Nós temos que parar de ficar procurando culpado A, B e C. Não, porque o que está acontecendo é a culpa de fulano, porque está discutindo muito de ciclano. Amados, eu vou dizer para você, padre, o que está acontecendo no mundo é responsabilidade, ou a falta de responsabilidade da igreja que está no mundo. Eu sei que de repente isso pode ser um peso para você, um peso para mim. Mas, amados, essa é a realidade. Como igreja, queridos. Ai, Jesus. Nós não somos a igreja, nós somos a igreja. É engraçado que tem muita gente que é igreja e fica cobrando de outros postura de como tem que ser igreja. Mas eu pergunto, mas você é igreja? Você tem sido igreja também? Porque é engraçado, fica cobrando do outro uma postura. Você também tem cumprido a sua responsabilidade como igreja? Porque às vezes ele fala assim, rapaz, ele tem que levar pão para os pobres, tá? E você tem levado pão para os pobres? Para os pobres? Hein? Às vezes nós cobramos posturas como se aquele sujeito não fizesse parte, vamos dizer assim, né, do mesmo grupo que eu. Sendo que as mesmas responsabilidades que ele tem como igreja, eu também tenho, meu amado. Você também tem. Então, eu vou dizer assim, antes de você cobrar a postura de um outro, dá uma olhadinha e veja se você é uma pessoa que você diz assim, eu sou irrepreensível. Ah, então amém. Você pode falar e deve. Tá certo. Entenda aqui que o que aconteceu aqui foi o seguinte, a igreja não está dizendo que o irmãozinho A, o irmãozinho B ou C assumiu a sua responsabilidade em oração. Diz assim, a igreja assumiu a sua responsabilidade. A igreja, amados. A igreja. Então, ao invés de nós estarmos discutindo, assuma a sua responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Vamos assumir nossa responsabilidade como igreja. A começar pela oração. Sabe o que está no meu coração aqui, esses 2, 3 dias? Desde da casa de paz que nós fizemos na última terça. Como se fizesse assim, ó. Intensifica as orações, não parem de orar. Por quê? Não, porque lá no início dessa pandemia toda, pessoas orando, fazendo campanhas de oração, isso, aquilo, aí o negócio parece esfriando, eles vão esfriando também. Mas assim, a oração continua. Vamos continuar. A oração não pode parar, porque a oração tem que ser incessante. Aliás, a minha igreja tinha que estar 24 horas orando por dia, todos nós aqui, fazendo turnos e nós orando. Porque esse povo estava numa oração incessante, amados. Queridos, eu posso te falar uma coisa? Tiago foi preso. Pedro foi preso.
Tiago foi morto, Pedro foi preso. Estou pegando certinho, né? O que isso nos mostra? Que aqueles que são mais atingidos começa a ser a liderança. Porque a gente sabe, o diabo sabe, quando ele atinge um líder, quantos ali vão desmoronam? Por exemplo, o pastor quando adultera, quando comete alguma coisa. O que acontece com uma igreja? Posso te falar? Nós precisamos orar pelos nossos líderes. Precisamos orar pela liderança, pelos nossos pais, pelos nossos anciões. Precisamos orar por eles. Orar por cada um deles. Independente de denominações, independente disso, amados, nós temos que orar. Essa é uma pergunta, você é um crítico ou você é um intercessor? Você escolhe, né? Você escolhe quem você é. Quem nós somos. Toda vez que a igreja negligencia a responsabilidade dela, vidas estão... Você vê o que a oração ela pode gerar, amados? Você vê o que a oração pode gerar, igreja? E é isso que eu quero te estimular. É lógico, há o peso da responsabilidade, mas eu também quero te estimular. Para que você ore, para que você mergulhe, para que você assuma sua identidade como casa de oração. Para que você assuma isso. Olha que interessante. A oração, como eu já disse, só para repetir, só para recalcular aqui, recapitular, pode definir destinos. Podem definir destinos. Pode afetar histórias. A história de Pedro foi afetada. Ele tinha um destino de morte, mas olha, depois o destino dele foi um destino de vida. Amém? O que a oração, amados, também pode trazer para nós? A oração, ela gera novas oportunidades. Como assim? O texto vai nos dizer o seguinte. Olha lá, rapidinho, versículo 7 do capítulo 12. De repente vem um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Versículo, deixa eu ver aqui, 10. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta que dá para a cidade, que abriu sozinha para eles, saindo, desceram na rua, e logo o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e percebeu que de fato não era uma visão, simplesmente uma visão. Quer dizer, a oração fez com que ele pudesse experimentar e ter uma nova oportunidade. Amém? Trouxe para ele uma nova oportunidade. Trouxe para ele novas portas, uma nova porta que se abre. Um novo caminho que surgiu. Então, ainda que você possa ter perdido algumas coisas, ainda, amados, que o Brasil se encontra no estado em que está, mas se nós nos dedicarmos à oração, nos posicionarmos à oração, novas oportunidades podem surgir, novos caminhos podem surgir na tua vida, que a oração ela pode gerar, amém? Glórias! A oração traz libertação aos cativos. Você conhece pessoas que estão presas, tanto fisicamente mesmo, presas, mas de repente estão presas a uma cama, estão presas a uma determinada situação. A oração, ela traz libertação aos cativos. Abre portas. Destrói correntes. Algo que pode estar prendendo alguém, é o que a oração pode produzir. Olha o que está deixando de se gerar, de se criar, por falta de oração, amados. Por isso, vamos nos empenhar. Amém? Vamos orar, igreja. Se posicione, pega na mão da tua mulher, dos teus filhos, pega na mão da tua mãe, do teu pai. E vamos orar.
Vamos orar. A oração, através da oração, nós podemos estabelecer justiça. Como assim, pastor? Lucas 18, Jesus diz de uma mulher que foi atrás do juiz iníquo dizendo: faz-me justiça. E ele usa aquela parábola como um respaldo para a oração. É o que ele usa. Agora eu te pergunto, Pedro foi preso justamente? Era justo Pedro estar preso? Meus amados, aonde há oração, a justiça é estabelecida. A oração desenha o caminho para a justiça. Então não adianta você pedir justiça aonde não há oração que respalda esse pedido. Não adianta justiça, justiça. Porque é a oração. É a oração. A oração, através da oração, presta bem atenção, é como nós enfrentamos os poderes deste mundo, desta era. É através da oração. Mas por que o senhor está falando isso? Porque quem é que foi que mandou prender os apóstolos mesmo? Aqui diz a minha Bíblia, rei Herodes. O que é rei? É uma posição política. Uma posição política. Uma posição que tem poder nesta era. E de repente você pode ser alguém que se encontra em um lugar, numa periferia, esquecido, abandonado, sofrendo com todas as consequências desiguais que existem no nosso país ou em qualquer país que seja. Mas, amados, quando nós nos posicionamos em oração, Deus é quem é acionado. Aquele que dá poder a toda e qualquer autoridade. Onde você diz, eu não tenho a quem recorrer acima dele. Ah, você tem sim. Você tem Deus. Queridos, é assim que ele era presente. É dessa forma. O versículo 12, então, diz o seguinte. Sabe como que eles conseguiram tudo isso? Verso 12. Quando Pedro, então, sai da prisão. O versículo diz, depois de pensar, de refletir nessas coisas, no que tinha acabado de acontecer com ele, dirigiu-se à casa da Dona Maria, a mãe de João, que também era chamado Marcos. Ei, Donas Marias, né? Essas Donas Marias, que Deus abençoe as Marias do nosso Brasil. Aí ele diz assim, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Casa, né? Casa. E você pode perguntar, mas será que eu da minha casa posso de alguma maneira ajudar esse meu país? Será que eu aqui da minha casa posso de alguma maneira ser um cooperador com Deus para estabelecer a vontade dele no meu país? Digo para você, minha amada e meu amado, sim, você pode. Como? Faça como essas pessoas aqui, como essa igreja. Eles estavam aonde? Em casa. Era onde eles estavam. E fazendo o quê? E oravam. E oravam. Amém? Esse é o momento que Deus está nos chamando para a oração. Para nós fazermos das nossas casas, casa de oração. Casa de oração. E para a gente poder gerar tudo isso que eu te falei. Novos destinos,
novas oportunidades, trazer libertação, estabelecer justiça e confrontar poderes também. É assim que a igreja precisa entender como ela tem que atuar nestes dias, não só nestes dias agora, mas assim quando ela ainda continuar vivendo nessa era. E ela precisa se posicionar em oração. É onde ela se move. É onde ela se move. Então, vou dizer aqui, casas de oração ou casa de oração, vamos posicionar em oração. Vamos nos unir em nossas casas e orarmos. Vamos. Então, onde você está aí agora, você pode fechar os seus olhos. Se você tiver com mais algumas pessoas, vocês que estão aí reunidos, segure nas mãos agora dessas pessoas. E vamos orar. Vamos estabelecer agora, vamos assumir a nossa posição nas regiões celestiais. E vamos nesse momento começar a demandar. Oh Senhor Jesus, nós estamos em oração neste momento, assumindo a nossa posição como casa de oração, assumindo, meu Pai, a nossa identidade como casa de oração, entendendo, Pai, a nossa responsabilidade de orarmos e de orarmos, não negligenciar mais a oração, porque quando nós negligenciamos a oração, vidas pagam por isso. Então nós temos que nos ocupar em oração e parar de criticar e de reclamar, de perder tempo. Porque cada vez que nós reclamamos ou criticamos, que nós deixamos de orar, nós estamos perdendo vida, e isso pode comprometer pessoas. Isso pode comprometer vidas. Isso pode afetar destinos. Isso pode deixar com que novas oportunidades sejam confrontados. Oh, meu Pai, levanta agora a sua igreja como casa de oração. Restaura a sua casa de oração. Como o Senhor entrou naquele dia, naquele templo, Jesus. E lá naquele templo, o Senhor limpou aquele templo. E ao limpar aquele templo, na realidade o Senhor estava colocando as coisas no seu devido lugar. Tirando o que tinha que ser tirado e restabelecendo o que era para ser estabelecido. Colocando as coisas no seu lugar e colocando as coisas em ordem. E Deus então coloca nesse Brasil, Deus, Jesus, que aquele que estiver deturpando o propósito original da sua casa, que o Senhor venha, meu Deus, recolocar no seu devido lugar, que o Senhor venha estabelecer a tua casa de oração. Reconhecemos a Ti, ó Rei. Reconhecemos a Ti, ó Rei. Oh Senhor, reconhecemos a Ti. Ó grande Rei. Ó leão da tribo de Judá. Que o Senhor venha rugir. Isso, ruja. Mostre o Teu poder dentro das suas casas de oração. Que cada casa de oração, Deus, seja um alto-falante para anunciar a esta era, a este mundo, a sua palavra, a sua mensagem, os seus decretos, os seus estatutos, a sua lei, para anunciar que aquele que era e que é e que há de vir, está vindo, está voltando. E que ele virá pegar, e ele trará, e ele irá reger as nações. Isso, que nós possamos anunciar que ele está vindo e que ele está chegando para assumir o seu lugar, para tomar o seu lugar. Aleluia, aleluia. Isso, diga: venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu domínio, venha o teu governo, vem reinar sobre nós, Cristo Jesus, vem reinar sobre as nossas vidas, Jesus. Aleluia, 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 Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.